Você com certeza já ouviu falar da pirâmide de Maslow. Ela é uma hierarquia das necessidades humanas. A ideia básica é o seguinte: você não consegue pensar em propósito de vida, em relacionamentos complexos, nas suas ambições, se você está morrendo de fome ou sem teto. A base precisa estar resolvida primeiro. Na preparação para residência, muita gente tenta começar pelo topo da pirâmide. A pessoa não sabe o mecanismo fisiopatológico básico de uma insuficiência cardíaca, mas está preocupado em comprar a mentoria mais cara do mercado ou em achar o baralho de flashcards mais avançado para decorar rodapé de livro. Hoje eu vou te mostrar a pirâmide de Maslow na preparação para residência. Se você está começando sua preparação agora, pensando nas provas do final do ano que vem, você precisa construir os seus estudos nessa ordem, porque se você pular etapas, inevitavelmente seu prédio vai cair. A base de tudo, o primeiro andar da pirâmide, o oxigênio da sua aprovação, é a sua formação médica global, o conhecimento que você acumulou, ou deveria ter acumulado, ao longo da graduação. Se você for um aluno medíocre que empurrou a faculdade com a barriga, sua base está fraca. Não existe cursinho milagroso que vai substituir as suas horas de enfermaria, as suas horas no plantão, as suas horas de fato de estudo. O que acontece com muita frequência é que as pessoas que entraram na faculdade, naquela leva de ingressos de faculdades novas, de universidades que só abriram porque o governo abriu as pernas para a formação médica, essas pessoas que não eram acostumadas a estudar, que não estudaram a fundo no ensino médio, que não tiveram dificuldade para entrar na faculdade de medicina e que depois, ao longo da faculdade de medicina, não fizeram uma boa formação, essas pessoas acham que simplesmente vão chegar ali no ano de preparação para a prova de residência, vão estudar e pronto, a aprovação vem. Não vem, isso não acontece. Quanto melhor tiver sido a sua graduação, quanto melhor for sua base, o raciocínio que você formou ao longo desses 5, 6 anos de graduação, eventualmente anos depois da graduação em que você está trabalhando, é essa base que vai te levar mais longe na preparação para residência. Não é você achar que do nada uma pessoa que nunca estudou, que nunca fez força cognitiva na vida, vai chegar lá e pronto, vai aprender tudo e agora vai resolver todos os problemas. Isso não vai acontecer. Então, se você não tem essa base, você tem que correr atrás de alguma maneira. Mas você tem que saber também que talvez até você chegar no ponto que você quer chegar, é possível que você rale um pouco mais ou leve um pouco mais de tempo, talvez um aninho a mais aí na preparação, para tentar compensar esse déficit. No segundo degrau da pirâmide, a gente tem a segurança, que entram as fontes de estudo passivo e ativo, né? Principalmente leitura mesmo. Você tem que ter alguma base de conteúdo. Não adianta achar que você vai fazer questões infinitas, que você vai fazer flashcards infinitos e com isso vai aprender o conteúdo. Não existe isso. Você tem que ler por algum lugar. Ou você tem que seja assistir a aula, coisas nesse sentido. Ai, Pedro, mas os métodos de estudo ativo são os métodos mais eficazes. São eles os métodos que funcionam, que aumentam a sua retenção. Mas eles aumentam a sua retenção quando você já sabe alguma coisa. Se você nunca tiver aprendido as coisas, se você nunca tiver discutido um caso, nunca tiver lido sobre uma determinada doença, e eu te soltar uma questão super específica, uma questão mal selecionada, uma questão com nível de dificuldade altíssimo, você não vai aprender um conhecimento complexo cobrado em uma questão, e as questões estão ficando cada vez mais complexas, se você não tem essa base do simples. Então você tem que, pelo menos uma vez na vida, ler o básico. Assiste uma aula que seja, algo nesse sentido. Quer dizer que em tudo na sua formação, em absolutamente todos os assuntos que você vai estudar, você tem que ler ou assistir a aula antes de fazer questões? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas, quanto mais você tiver feito isso, quanto mais você tiver lido, estudado ao longo da sua graduação, menos você vai precisar fazer isso agora. Agora, se você patinou ao longo da sua graduação toda, não estudou com seriedade hora nenhuma, provavelmente você tem um déficit de conteúdo muito grande. E aí não existe volume de questões que vá te ajudar. Você precisa correr atrás da sua base. Você precisa absorver conteúdo, ler o material, entender as diretrizes, criar repertório. Assim você vai entender as doenças e o raciocínio clínico. Sem isso, você vai fazer questão, vai chutar um monte de coisa, vai acertar lá 50%, 60% o ano inteiro e não vai progredir. No terceiro nível da pirâmide, aqui as coisas começam a ficar mais sérias. Nesse nível, eu falo de questões. Questões são, sim, o pilar da preparação. Você tem que fazer muita questão. Mas não é fazer questão de qualquer jeito. E não é fazer questão também fora de contexto. Como eu disse, não adianta eu querer soltar um monte de questões para você, querer falar assim, Pedro, faz aí esse bloco de 150, de 200 questões avulsas e mal selecionadas, que não tem nada a ver com o que eu sei que você sabe, ou que eu sei que você já estudou, ou que você ainda não estudou, e achar que você vai aprender só sendo cobrado, só fazendo questões. Até existe um benefício de você fazer questões antes de estudar a teoria, uma coisa chamada priming, que faz com que você consiga direcionar melhor o seu estudo da teoria a partir das coisas
pelas quais você foi testado. Isso existe sim, mas não quer dizer que você tem que fazer questões e deixar a teoria de lado. As pessoas recentemente parece que entraram meio nessa tara de fazer muita questão, fazer muito flashcard e menosprezar as aulas. Eu mesmo assisti muito pouca aula e isso na minha preparação fez sentido, mas talvez na sua não faça. Toma cuidado com isso, porque pode acabar acontecendo de você fazer um volume de questões muito grande, nunca progredir as suas notas, tanto nesse banco de questões quanto nos simulados, porque você está se direcionando pelo volume, você não está se direcionando pelo aprendizado de fato, pelo que você precisa fazer, que é o progresso. Aqui você tem que ter metacognição, você tem que conseguir classificar o seu erro. Você errou porque era uma decoreba, um fluxograma, porque faltou raciocínio, faltou conteúdo, foi alguma coisa que você não percebeu e que você deveria perceber. São as questões que vão te dar essa casca, que vão te ajudar a entender a estrutura do examinador e com isso fazer com que você acerte mais. Mas de nada adianta você começar a pirâmide lá no terceiro andar, se os dois primeiros não estiverem bem solidificados. Uma vez que você fez a questão, você teve essa metacognição, você entendeu bem o motivo do seu erro, e entendendo bem o motivo do seu erro, você aprendeu, ou pelo menos entendeu pela primeira vez, agora sim, quase no topo, já no quarto andar, nós temos os flashcards. Para que serve flashcard? Flashcard não serve, presta bastante atenção nisso aqui. Flashcard não serve para você aprender conteúdo. Porque se você for colocar o Harrison inteiro, o Cecil inteiro, o Goodman, todos os livros em flashcard, que é o que algumas pessoas e plataformas propõem, você vai ficar com um volume enorme de flashcards e ao longo do tempo, conforme isso se acumula, você vai se tornar um secretário. Você vai virar escravo daquilo. Porque tem coisa fácil que você vai revisar para sempre. Ao longo do tempo, essas coisas fáceis acabam se acumulando demais. E você deixa de ver as coisas que são críticas para você. Ah, Pedro, mas a revisão espaçada vai fazer com que eu veja. Mas eu não quero ter que fazer 1000 cards para ver os 50 que eu preciso. Eu quero fazer no máximo aí, uns 60. Supondo que eu selecione mal, uns 10. Se é para eu ver 50 que me interessem. Então, o flashcard ele tem a utilidade de fazer você lembrar e de evitar que você esqueça as coisas que você já aprendeu. Não é uma coisa para você aprender do zero. Se você usa o flashcard como base, você vai ficar com um baralho enorme, você vai ficar igual um papagaio repetindo um monte de coisa e isso não vai te ajudar de fato. Você vai gastar muito tempo e isso vai piorar a sua preparação. Então entra lá no topo. Depois da questão, você entende o motivo da sua questão, você coloca esse motivo em um flashcard e com isso, depois, mantendo esses flashcards em dia, você evita errar uma questão 2 vezes pelo mesmo motivo. Já no topo da pirâmide de Maslow da preparação para residência, agora sim vem o que talvez seja a coisa menos necessária no início. Porque se você não criar casca, essas coisas não vão te ajudar. Chegam as mentorias, as consultorias, as assessorias, esse tipo de coisa. Não adianta você pegar uma pessoa para querer te ajudar do absoluto zero a estruturar a sua preparação se você mesmo não experimentou levar porrada. Por quê? Porque o conselho dessa pessoa, se é um mentor que se preze, o conselho da pessoa vai ser: estude. Só que, para isso, você não precisa pagar 15 mil reais, né? É só você saber assim, beleza, o que cai mais? Eu sei isso? Não, então eu vou estudar. Tipo, qual é o mistério, entendeu? Não tô falando que todo mundo tem a mesma capacidade de entendimento, que as coisas são igualmente fáceis para todo mundo, mas é isso, você precisa estudar a teoria em algum momento. Se você nunca estudou nada de trauma na sua vida, você sabe que trauma vai cair na sua prova, vai despencar, o que você precisa fazer? É óbvio, entendeu? É estudar trauma. Em que contexto que serve você buscar uma mentoria, você buscar uma consultoria? No contexto em que você já fez bastante coisa, você vê que não está saindo do lugar e sente que precisa de um ajuste pontual. Sente que precisa assim, alguém tem que olhar aqui a minha situação e eu já tenho as perguntas bem elaboradas. Não para falar, para você fazer o básico, que é o que todo mundo fala e que já está super disponível. Junto com a mentoria, vem aulas, só que agora aulas do ponto de vista direcionado, que é uma aula para quando você não está entendendo um conteúdo, ou melhor, você acha até que entende, mas chega na questão e segue errando aquele conteúdo, você já leu, você já fez questão, já colocou nos flashcards, mas chega uma nova questão e você continua errando. Isso aconteceu muito comigo em reumatologia. Nesse momento, vale a pena você dar um passo para trás e consultar uma aula pontual, consultar materiais às vezes mais específicos para resolver esses problemas. Então veja que as fontes de estudo teórico, elas fazem parte em 3 andares da pirâmide. No primeiro andar é o estudo teórico cumulativo ao longo da sua graduação. No segundo andar é como estudo que vai te dar a sua base, que vai te tirar ali do zero em algum tema e permitir que você tenha conhecimento suficiente para se beneficiar das questões, que são o que vem depois. E agora, no último andar, as aulas voltam
aulas, teoria, enfim, elas voltam, mas elas voltam de forma direcionada, que é quando, apesar de tudo aqui para baixo resolvido, você ainda está enfrentando um teto e não consegue passar daquilo. E, honestamente, muito mais do que aulas direcionadas, nesse ponto, o que pode te ajudar mais é aquela revisão de última hora, aquele documento que você prepara ali, estruturado para revisar bem na véspera da prova, para você não esquecer dos temas que podem cair e que você sabe que talvez não domine tão bem e te levem a erro. Lembrando, então, primeiro andar é quem você já é hoje, a pessoa que você chegou no momento da sua preparação para a residência. Segundo andar, teoria. Você precisa de teoria. Isso não quer dizer que você precisa estudar uma carga enorme de teoria antes de tudo, mas se você sente que a sua teoria é deficiente, você sim precisa ir atrás de teoria antes de sair fazendo questão igual maluco. Terceiro andar, questões. Você não vai passar se você não fizer um volume bom de questões e se você não entender bem o motivo dos seus erros nas questões. Só que você também não vai se beneficiar de fazer questões se você não tiver a teoria bem consolidada. Só no quarto andar, depois que essas três coisas já estiverem azeitadinhas, que você já estiver pensando assim, pô, beleza, eu tô errando, quero melhorar aqui os motivos dos meus erros, já não tô errando por falta de teoria básica, agora sim, flashcards, para você não esquecer o motivo dos seus erros. E por último vem as coisas mais caras, as coisas mais específicas, mais frufrus, que são mentorias, consultorias para ajustes pontuais nas coisas que você precisa. Se esse vídeo foi útil para você que está começando a sua preparação para residência médica agora, não deixa de curtir e se inscrever, porque aqui no canal tem bastante coisa muito legal. E mais ainda, se você está partindo do zero na preparação para residência e vai prestar prova no final do ano que vem, ou seja, você presta no final de 2027, pensando nas provas de 2028, eu vou fazer uma aula para você no dia 19 de agosto, às 8h15 da noite, é uma quarta-feira. E nessa aula eu vou te mostrar o mapa e a bússola da preparação. Mais do que essa pirâmide de Maslow, que é uma versão resumida do que eu acreditei na minha preparação e que eu acredito que possa te ajudar na sua preparação, eu quero te mostrar o caminho todo e, o mais importante de tudo, poder tirar suas dúvidas nesse dia. Para se inscrever é só apontar sua câmera no QR Code que eu vou colocar aqui ou clicar no link que eu colocarei na descrição desse vídeo. Dessa maneira eu vou te avisar quando nós estivermos programando a aula e você entra no grupo do WhatsApp por onde eu enviarei não só os avisos, mas também algumas dicas para sua preparação. Espero ter te ajudado, não deixe de curtir e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.